E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre um grande, sim, agora tivemos um quarto episódio de Demolidor Renascido muito bom, de verdade. E eu já falo isso fazendo meio que uma crítica, até puxando o que eu deixei na semana passada, que assim, cara, eu vejo muitos erros de lançamento ultimamente de séries no geral. E aconteceu isso com Demolidor Renascido porque semana passada a gente teve um episódio duplo e... assim, não teve tanto impacto quanto teria se a gente tivesse um episódio duplo dessa semana. Porque a gente teve, semana passada, o 2 e o 3. Se fosse o 3 e o 4, a gente teria o impacto do final do 3, que é o Matt liberando a galera da prisão do Fisk ali, os refugiados. Com o 4, a gente vai desenvolver agora, que foi um episódio muito bom, protagonizado pelo Poindexter. Que, cara, eu já vou entrar no mérito do episódio, porque ele começa com uma polêmica. Primeiramente, que a gente descobre que, por mais bizarro que pareça, você dá ovo pro gato. E eu fiquei muito perplexo na hora que eu vi isso. Não é ruim. E é tão petisco e sugerido. Eu só não sei se com o nível de óleo e tempero que ele colocou seria ideal. Mas você pode sim dar ovo pro gato. E é legal descobrir coisas assim. Eu fiquei meio bolado na hora, mas o que importa é que você pode dar ovo pro gato. E outra coisa que importa bastante é a cena que culmina nessa arte que nós temos maravilhosa aí, que foi o final da cena onde o Poindexter tá vivendo o dia maníaco dele, né, com o fone de ouvido clássico, ouvindo um jazz, um soul todo refinado e tal. Chega pra tomar um milkshake ali, que é até uma coisinha meio clássica dos quadrinhos também, ou do lore da série. Mas ele fala que o Justiceiro está em tal endereço, que é o endereço desse lugar. Chega a galera da VTF ali e ele dá uma cena maravilhosa ali para derrubar essa turma toda, sabe? E por que eu falo que é maravilhoso? Porque ele consegue fazer de uma forma natural e a cena, a fotografia, a dinâmica de toda a cena é também muito orgânica, muito crível pra gente. E isso que é o tal do maravilhoso que eu tô falando. Por causa que é complexo você dar autenticidade pra um cara que joga colher, joga garfo, joga faca, joga palito e mata as pessoas e derruba as pessoas. E do modo como foi captado, no modo como a fotografia foi executada, o plano de jogo de câmera e tudo mais, e embalado com a trilha super doida dele ali, você tem uma cena muito bem composta. E isso que é legal. E isso que a gente sentia falta. E que dá pra ver que nessa segunda temporada tem bem executado. Que a gente via na época da Netflix e que a gente falava que faltava na primeira do Demolidor Renascido, que teve aquela questão que eu já falei várias vezes no canal aqui, da série ter sido remendada e tudo mais assim. Então, grande cena, grande impacto, te deixa empolgado e aceso pro episódio. É outra parada, é outro nível de história, sabe? A gente entra em várias nuances bem interessantes. Primeiramente, que a gente descobre o que é o rolê do Fisk ali, né? Ele vai fazer lá o Fight Music Show beneficente dele, que a própria Bibi Yuri coloca que é pra lavar dinheiro. Só que a diferença é que esse Fight Music Show dele não tem o Whindersson Nunes ou Popó. Mas ele é uma forma do Fisk fazer caridade e ser ele mesmo. E isso é uma coisa muito importante, primeiro, porque você lembra uma época atrás que os ricaços estavam falando eu vou sair na mão com aquele outro ricaço e tal assim, e já era todo o entorno, sabe? Tipo, o Jake Paul, por exemplo, o Logan Paul lá, essa galera tal, que sai na mão e tal assim, faz uma piada / crítica a esse ponto, ao passo que traz mais das inseguranças do Fisk. E é muito importante a gente ter exposta nesse episódio essas inseguranças do Fisk, porque quem segurava ele nessas inseguranças era a Vanessa. E, cara, a cena deles nesse episódio é maravilhosa, porque, mais uma vez, a técnica fazendo a diferença. E é isso que eu sentia que faltava na primeira temporada, e aqui você vê que tem uma execução pensada para isso. Porque a gente tem ele mostrando quase que uma ruptura ali, um conflito de ideias entre o Fisk e a Vanessa, só que com a Vanessa o tempo inteiro superior a ele. Com ela o tempo inteiro de uma forma
que ela sabe que ela tem razão, pelo menos no diálogo de casal ali, porque ela sempre fala, pô, eu com você, nós somos invencíveis juntos, entendeu? A gente não precisa ter medo de nada. Nós somos a nossa melhor forma quando nós estamos juntos. E você vê que, assim, o Fisk, ele é gigantão, e ele tá se vestindo, e ele tá sentado na cama. Só que ele sentado na cama, ele tá pititinho, assim, entende? Ele tá como se fosse inferiorizado. E ela totalmente em pé, de vermelho, notável, elegante, maravilhosa ali. E meio que deixando ele pra baixo, assim, entende? Colocando, de fato, um papel de submissão no maior líder do rolê. Entende? Então, isso que é legal, isso que é você utilizar de forma inteligente e trazer uma dinâmica de quadrinhos. O diálogo não fala tantas nuances assim, mas você entende essas nuances a partir do modo como foi captado, sabe? E isso é o ouro de Demolidor, sabe? Que era feito tão bem. E o arco da Vanessa, ele é importante porque, nesse ponto, ela tá questionando muito também da postura dele, e até em relação à governadora, ela vai até a governadora, que fala que não gosta dessa postura que o Fisk tem, mas que se fosse para ter essa postura com a Vanessa no comando, a Vanessa no controle, ela teria muito mais confiança e faria muito mais sentido como governante para ela. E isso lembra também um pouco da personagem da Robin Wright no House of Cards ali, que era a mulher forte por trás do Frank Underwood. Esse conceito é muito legal e muito bacana, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, um é comparsa do outro. Um deve muito pro outro. Então, assim, um depende diretamente do outro. E um não seria nada sem o outro. Mas tem lados que vai preferir um lado ao invés do outro. E trazer esse ponto nesse episódio em específico foi maravilhoso. Porque aí a gente tem, do outro lado, um Fisk totalmente desestabilizado. Porque depois que soltou essa galera ali, ele tá pistola da vida. Parece o Salsicha do Scooby-Doo de novo, o Charles ali, que é uma espécie de contrabandista, apurrinhando o Fisk por conta dos ocorridos lá de Northern Star, do contrabando que não tá acontecendo e que ele simplesmente fez aquilo de destruir o barco com medo do Demolidor. E o Charles cobrava o Fisk ali atrás de um acordo que ele tem razão. E o Fisk, você vê ele acuado, bravo, agredindo, respondendo tal assim, mas ele claramente não consegue demonstrar que ele tem razão, sabe? E isso mostra uma fragilidade gigantesca dele. Ele não consegue se fazer ameaçado para um cara que não tem peso nenhum no rolê assim. Entende? Você já viu ao longo de vários anos de Demolidor e de coisas da Netflix e até para aparições do Fisk, ele dando cabo em vários outros personagens que eram muito mais complexos e muito mais pesados que ele. Por que esse cara não? Entende? Então talvez ele não seja muito além da conta que a gente está vendo, mas seja uma amostra de como que o Fisk está desestabilizado. Aí a gente tem também o ponto, né? Tirando... Daqui a pouco a gente volta a falar de Fisk de novo. Que é o match com a Karen, o núcleo ali que estão com os refugiados. Mas, primeiro, o Matt se declara para Karen. Isso é óbvio. Mas no momento que aconteceu, faz a gente pensar, será que vai acontecer alguma coisa com os dois ali? Porque sempre quando tem uma declaração de amor em cenários complexos assim, é porque alguma coisa vai dar ruim. Mas não foi o caso aqui. Na verdade, o caso foi o inverso e a gente vai chegar nesse ponto. Mas o croata lá, ele chega até onde estão os refugiados. Inclusive, até o espadachim tá lá. E no momento inicial ele fala, não vou me envolver. Eu já passei muito tempo aqui, eu quero tomar um banho. Que é muito importante tomar banho, porque ele falou que ficou meses ali preso naquela gaiolinha. Mas ele fala que não vai se envolver. Ao passo que eles gravam lá os refugiados. E a sobrinha do Tigre Branco fala, não, deixa comigo, Karen. Deixa comigo que eu vou conseguir fazer esse cartão chegar onde tem que chegar com a galera. E a gente descobre lá na frente que ela, com um parceiro aqui, outro parceiro ali, faz o cartão chegar até a Bibi Urich, que já tinha dado uma alfinetada nesse rolê do Fisk que eu falei no começo do episódio, por ser lavagem de dinheiro, mas agora ela vai ter uma confissão. O que ela vai fazer com essa confissão? Mas foi feito na frente lá do Daniel, se eu não me engano, lá que é o Paulo Coguinhos do Fisk lá.
e gera complexidades. Ele tem mais desconfiança em cima dela, como a gente falou que foi uma coisa que eu achei negativa, é ser tão óbvio que era ela, entende? Do modo que foi feito, não foi legal, assim, mas espero que isso seja revelado cedo por algum propósito. Mas voltando ao núcleo da Karen e do Matt, a gente tem esse croata, e aí eles têm mais informações sobre tudo que rolou em Northern Star, e aí eles se dividem. O Matt vai tentar ver o que ele consegue investigar e fazer presencialmente, sendo ele mesmo, e até com uma roupa de AVTF que eles arrumaram ali, enquanto a Karen vai tentar ver a questão burocrática da coisa, chegando até na Kristen. E aí, a Kristen, ela passou por um problema de que a VTF foi lá dar um apavoro nela. Invadiu o escritório, regaçou tudo lá, jogou papel pra cima, bagunçou tudo mais, porque eles estavam atrás do espadachim. Porque a Kristen foi advogada dele no final ali. E aí tem um diálogo de, não, ele é meu cliente, tem proteção do cliente, papapá, tudo mais, mas encerra com a VTF dando um recado, tipo, manda um alô para o Matt Murdock, não fala manda um alô pro Demolidor. E isso já deixa ela boladíssima. E mais tarde, quando a Karen chega, de peruca ruiva lá, cara, ninguém cai naquela peruca ruiva. Na moral. Mas, enfim, é modo de disfarce, pelo menos eles estão disfarçando, não estão só colocando capuz e um óculos, né, que era o disfarce antigamente na Marvel. Mas, aí ela conta do croata, que precisa de ajudas burocráticas para fazer acontecer o rolê e tudo mais. Com ela, elas vão lá e gravam o depoimento dele, contando que ele fez tudo isso o Fisk fez tudo aquilo com o navio de medo do Demolidor, que é basicamente o que acontece. E daí, a gente tem o lado do Matt da história, porque ele veste de AVTF, vai lá investigar e descobre que o Poindexter tá lá. Tem a cena da igreja, tudo mais assim, que ele vê que o padre tá mentindo, o que é complexo isso, mas ele chega até o Poindexter, e aí tem a cena de confronto deles também, que é muito maneira. Assim, dá pra você sentir e dá pra você acreditar que o Poindexter, de fato, é um cara que ele é ao nível do Demolidor, entende? Porque ele de fato tem uma luta franca toda vez que aparece na série com o Matt de uma forma muito bem inteligente, sabe? Ele parece saber muito bem atacar os pontos fracos do Demolidor. E aí, nesse confronto, meio que ele tem ali o rolê de ameaçar um, ameaçar outro, que a gente tá falando de um cara que não tem sanidade em dia, né? E consegue escapar do Matt ali, pelo fato deles terem esse ponto de confronto muito equilibrado. E aí nós vamos para isso aqui, que é o Fight Music Show lá do nosso querido, ou não querido, Rei do Crime, onde a gente tem que ele enfrenta Mike Matterhorn. Nem sei se esse cara existe, sabe? Eu acho que é coisa inventada da série, que teoricamente é um pugilista peso pesado, mas que fica desse tamaninho do lado do Fisk, e que é bizarro, assim. E desde o primeiro soco dessa luta, a gente vê que ele é um cara diferente, né? Não é o Rei do Crime, a gente sabe disso. Ele é uma pedra, uma rocha, assim. Dá pra você ver. Você vai falar, mas ele é gordão, mas olha o braço do bicho nessa foto. Não é normal um negócio desse, sabe? E outra coisa que também rola nesse tipo de pão e circo, que pra falar a verdade é isso que acontece, é que você tem vários souvenirs, né? E aí mostra lá o Daniels lá, cheio dos souvenirzinhos assim, de coisa, boné, faixa, e tem um figure até dele bizarro lá, é totalmente cafona, totalmente trampista, é uma coisa bem dessa galera, né? E aí ele fala pro segurança dele lá, o John Ren genérico, resolver as paradas que estão pendentes enquanto essa luta. E ele vai lá e mata o croata. E a gente espera muito que essa gravação que a Karen Page e a Kristen tenham feito lá, de fato, ajudem
a investigação porque já era o croata, já era a referência que eles tinham lá. Mas voltando aqui, depois de moer o maluco no soco, na luta ali, né? Ele vê a Vanessa chegando de branco. E isso é muito detalhe, muito cinema, ela chegar de branco, sendo que ela tava de vermelho. Ela tá de branco no sentido, tipo, mesmo não apoiando você fazendo isso aqui, eu estou do seu lado. E esse ponto é interessante, porque ele vê, se desconcentra e leva um socão na cara. Ele levou um socão e um peso pesado na cara. E ele senta isso e tipo, estraçalha o parceiro lá no fim da luta. E a gente chega nessa cena, porque vai chegando no final da luta, quem chega no ambiente ali? O Poindexter, e tem uma confusão generalizada, pancadaria, pau comendo pra todo lado, tal assim, porque ele chegou batendo em todo mundo, sendo o Poindexter, arregaçando todo mundo ali. E aí a Vanessa sobe, né? Pô, venceu a luta e tudo mais. E ela pega e dá um tiro no Poindexter. E o Poindexter pega esse acrílicozinho ali do Fisk, que o próprio Daniel lá tinha lá, e vai arremessar em direção a ela. E nisso que arremessa em direção a ela, o próprio Fisk pega o cinturão que ele acabou de ganhar e dá uma paulada. E o Poindexter ali, ele fica vulnerável com o tiro que ele tomou da Vanessa. O Fisk pega a arma, vai dar um tiro pra finalizar ele, mas surge o Matt e salva tanto o Poindexter quanto ele mesmo, né? Tira eles dois da confusão ali e eles fogem. Só que daí, o que rola? Inclusive essa aqui que é o frame dele chegando. Você vê a galera todo no fundo pistolito ali, com medo ali, ele chegando no meio da bagunça e tal. Foi uma confusão generalizada. Mas nosso parça, aqui ele fez o rolê acontecer porque a gente tem o desfecho do episódio, e eu vou até mostrar pouco porque isso aqui pode ser que me ferre no YouTube, da Vanessa com um estilhaço na cabeça, sangrando sutilmente e dramaticamente. E isso faz com que ela vá devagarinho caindo, devagarinho sangrando e devagarinho esfalecendo aos braços do Fisk ali. E tudo leva a crer que ela não vai passar dessa. E isso para Demolidor é gigantesco, porque a gente vai ter o Fisk agora totalmente descontrolado e vulnerável. Então vai ser algo bem expositivo para ele. E traz interesse pra gente, pra essa segunda metade da temporada, que dizem que o final, pra quem já assistiu todos os episódios, vai ser muito interessante, de coisas que a gente pode ver em Demolidor Renascido, que terá na sua próxima terça-feira mais episódio que nós vamos comentar aqui. Grande episódio, grandes nuances colocadas aqui, e espero que siga assim, porque tanto os personagens quanto a série merece ter mais uma temporada, não sei se é a última, mas mais uma temporada nesse nível que foi pelo menos esse episódio 4. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorito, se inscreva. A gente também vai falar de Mal semanalmente e The Boys semanalmente aqui. O de Mal corte já deve estar saindo ou vai sair hoje, mas The Boys amanhã, porque eu tenho que assistir o episódio hoje ainda, da data da publicação deste vídeo. Enfim, espero vocês até nas nossas lives, nossos cortes. Até o próximo analisador com vocês.